Olá, eu cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos mais uma vez para trazer para você uma palavra que você sabe, vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje, na nossa sequência, é o Salmo 81. Vamos mergulhar no Salmo 81 e perceber a voz de Deus em meio à nossa adoração. Vemos aqui uma festa de celebração, uma convocação à adoração e à exortação do Senhor ao seu povo. Então, preste atenção que a voz de Deus continua ecoando em meio à nossa adoração. Mas será que realmente estamos ouvindo? Então, nesse devocional do Salmo 81, meditaremos sobre o chamado de Deus para o seu povo viver em obediência, ouvir sua voz e desfrutar das bênçãos da sua presença. Este salmo é um convite à adoração sincera e à fidelidade ao Senhor, lembrando-nos que somente em Deus encontraremos verdadeira segurança e satisfação. Então acompanhe essa reflexão e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração através dessa palavra, desse devocional. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas pela mensagem da palavra de Deus. Como sempre, vamos à leitura do Salmo, o Salmo 81, hoje na versão NVI. Abra sua Bíblia, eu convido você para abrir sua Bíblia ou acessar o seu notebook, seu celular, o seu computador, mas seria interessante que você pudesse acompanhar a leitura e apreciar a palavra de Deus. Muitas vezes ficamos o dia todo sem abrir a palavra de Deus, sem ter contato com a palavra de Deus. É muito importante nós termos contato diário com a palavra de Deus, é o alimento da nossa vida. Por isso que o salmista diz, lá no Salmo: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então vamos ler o Salmo 81 e procurar meditar nele. Eu tenho escolhido a versão NVI. Diz o seguinte: cantem de alegria a Deus nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa, porque esse é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele disse: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição, vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi e os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha o satisfaria.
Veja esses 16 versículos fantásticos desse salmo empolgante, maravilhoso, desse salmo de adoração, de celebração ao Senhor. Vamos meditar nesse salmo, dividindo ele em blocos para entendermos melhor e para trazermos aplicações práticas para a nossa vida. Nos primeiros 5 versículos, ou seja, do versículo 1 ao 5, o salmista nos chama à adoração. É um convite, como se o próprio Deus estivesse nos chamando, e na verdade Ele está fazendo isso, nos chamando à adoração. E o salmista expressa nesse bloco a alegria em cantar ao Senhor, o prazer, o contentamento. É o convite a celebrar com instrumentos e com festa. Vemos aí que a adoração como resposta à fidelidade de Deus. Veja que ele começa dizendo, olha, cantem com alegria, versículo 2, comecem com louvor, versículo 3, toquem a trombeta. E ele faz esse convite para usar todos os instrumentos e todas as formas de melodias para adorar o Senhor, para agradecê-lo e engrandecê-lo. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Deus tem prazer em ouvir um louvor, uma adoração sincera, que sai não apenas dos lábios, mas é fruto lá do coração, desse coração submisso, desse coração que se relaciona intimamente com o Senhor. Então, Deus continua chamando o seu povo para adorá-lo e que essa adoração realmente expresse alegria, prazer, contentamento, e não pesar, e não obrigação, e não simplesmente um mero ritual. Não, é muito mais do que isso. Então, temos aí esse chamado à adoração. Nos versículos 6 a 10, o salmista nos mostra a voz de Deus no meio da crise. Que coisa interessante, né? Deus relembra como libertou o seu povo do Egito. Nós vemos aí o cuidado de Deus em tempos da opressão. E temos um convite à confiança em Deus. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Então, veja esse bloco maravilhoso dos versículos 6 a 10, que o salmista nos chama para isso. Olha, ouça as minhas advertências. Então, o salmista retrata aí a maneira como Deus trabalhou na vida do povo. Então, o louvor é recheado, alimentado de lembranças das maravilhas que Deus fez. Por isso que é importante a gente relembrar. Tem um cântico no Inário Batista que diz, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, quando a gente começa a contar no sentido de enumerar, mas também contar no sentido de anunciar uma a uma, nós vamos ficar surpresos de ver quanta coisa Deus já fez por nós. E no meio desse momento de crise, de dificuldade, a gente percebe a mão de Deus. Então o salmista faz esse convite para louvar a Deus, depois ele começa a relatar com o que Deus fez, as maravilhas que Deus operou no meio do povo, mostrando aí a voz de Deus no meio da crise. E nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Nos versículos 11 a 12, nós temos aí o lamento divino diante da rebeldia. O povo não ouviu a voz do Senhor. Esse povo que saiu do Egito e que Deus falava, o povo não ouviu no sentido de obedecer a voz do Senhor. E a liberdade entregue ao coração obstinado, isso é consequência da desobediência. Veja que nesses 2 versículos, Deus fala, ai, se o meu povo não quis me ouvir, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao coração obstinado para seguirem seus próprios planos. O povo de Deus fechou os ouvidos para a voz de Deus e quis fazer a sua própria vontade. E teve consequências. E é o que acontece conosco quando nos rebelamos à voz de Deus, quando não damos ouvido à voz de Deus, quando paramos de obedecer,
Deus fala, deixa ele, vou ver até onde ele vai. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Então, isso é um alerta, é uma advertência para a gente também não cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. E nos versículos 13 a 16, o salmista fecha esse salmo mostrando a promessa de bênçãos para aqueles que são obedientes. O desejo de Deus, ele fala, se o meu povo me tivesse ouvido. Temos aí uma promessa de vitória contra os inimigos e o sustento de abundância, Deus prometendo aí que vai suprir as necessidades do povo, dando trigo e mel da rocha em abundância. Então veja como é bom obedecer a Deus. Veja que o salmo começa com um convite ao louvor e no final com uma promessa de bênção. O povo que louva a Deus com o coração alegre e que continua a obedecer às orientações de Deus, não vai sofrer as consequências do pecado, da desobediência. Pelo contrário, vai ser suprido com abundância e vai ser compensado por sua fidelidade com bênçãos. Então, Deus adora, Deus se alegra com o povo que lhe obedece e lhe promete bênçãos sem medida. Vale a pena obedecer. Quais são as aplicações práticas desse salmo para a nossa vida hoje? Deus ainda fala no meio da adoração e precisamos estar atentos. Quando nós estamos adorando, Deus se alegra e precisamos estar com nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito dele para obedecê-lo. A obediência é a chave para experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Em contrapartida, a desobediência traz consequências, mas esse Deus misericordioso sempre nos dá liberdade para o arrependimento. E o arrependimento abre o caminho para a restauração. Como podemos hoje abrir a boca em fé e receber da abundância de Deus? Fica essa pergunta para você responder. Eu quero reforçar a mensagem central aqui desse salmo. Ouvir a voz de Deus na adoração é viver em obediência e experimentar as suas bênçãos. Convido você para uma reflexão pessoal e para uma oração à luz desse salmo. Eu agradeço pela sua presença constante aí todos os dias. E deixa orar por você e com você. Ore comigo. Deus bondoso, muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor. Muito obrigado porque nós somos um povo que temos liberdade de te adorar e o Senhor se alegra nessa adoração sincera, recheada de alegria, de prazer. Que realmente a nossa oração seja fruto de um coração contrito, submisso e um coração que se relaciona intimamente contigo. Nos ajuda a expressar de uma forma sincera a nossa gratidão, o nosso amor por ser teu povo, por ter a ti como nosso Pai, como nosso Deus. E ao mesmo tempo, Senhor, nos ajuda a ter um ouvido sensível à tua voz, a fim de te obedecer, de seguir as tuas orientações. E se temos feito alguma coisa, nos perdoa, Senhor. Nos mostra através do teu Santo Espírito, como diz o salmista, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pela vereda da justiça, nos perdoa, nos traz de volta para a verdadeira adoração. E eu oro por esse teu povo mais uma vez, pedindo cura, Senhor, pedindo libertação, pedindo direção, pedindo que o Senhor conceda esperança, conceda conforto, consolo para aquelas pessoas que se sentem entristecidas, paralisadas. Acorda-os, levanta-os, Senhor, para te servir e para experimentar a alegria de te servir. Entra com providência na vida de cada um deles, Senhor. Eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Eu te convido a se inscrever se você não é inscrito e te peço que dê sua curtida, faça um comentário, peça a sua oração, eu terei enorme prazer em responder
ative os sininhos para receber as nossas notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que a cada dia mais e mais pessoas sejam abençoadas com a porção da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.